E aí, galera, saudação a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e nessa videoaula nós vamos fazer a correção da nossa avaliação bimestral referente ao segundo bimestre. Então, a proposta dessa videoaula é nós analisarmos a nossa prova e bater um papo sobre as questões, fazer uma análise de questão por questão, vendo ali algumas características, algumas especificidades, algumas estratégias de leitura, identificando ali então as orientações e qual que é a base estrutural de cada questão, ok? Lembrando então que essa videoaula ela também já faz parte do nosso material de revisão de conteúdo, tá? Levando em consideração a finalização do nosso processo avaliativo. E a partir dessa videoaula também, o importante é que vocês anotem as vossas dúvidas, tá? A partir da correção, para que nós possamos tirar essas dúvidas na nossa próxima aula via Zoom, ok? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar o material com vocês, a nossa prova, e a minha imagem vai ficar um pouco menor na tela. E vamos então para a nossa correção da nossa avaliação bimestral, referente ao segundo bimestre. Então, galerinha, essa é a nossa avaliação bimestral. Então, a gente vai começar a fazer uma análise de questão por questão. Vamos ver também como que o conteúdo foi dividido, né, pelas questões. Então, a questão número 1, para a questão número 1, nós temos ali um texto que vai falar sobre cartoon e charge, que foi dois dos gêneros textuais jornalísticos estudados durante o bimestre. E esse texto ele faz uma alusão histórica, ele fala sobre o desenvolvimento histórico do cartoon, faz um resgate histórico do surgimento e da evolução, então, do cartoon. A gente vai fazer a leitura do texto. Antes da leitura do texto, vamos ver o que a questão vai nos pedir. Então, nós temos ali o texto e o excerto da questão é: de acordo com o texto, todas as características são comuns ao cartoon e à charge, exceto. Então, no texto ali tem uma série de características e nós vimos, então, características referentes ao cartoon e nós vimos características referentes à charge. Nós vimos que, em alguns momentos, algumas características elas se manifestam nos dois gêneros literários, porém, existem algumas outras características que nós chamamos de características determinantes, que são características que se encontram num determinado gênero textual e não se encontram no outro. Ok? Então, vamos fazer a leitura do texto e aí a gente volta para a questão. Cartoon e charge. Para quem pensa que o cartoon e a charge são textos distantes de nossa realidade, engana-se completamente, pois, ao contrário disso, representam aqueles com os quais estamos acostumados a conviver diariamente, ou seja, podemos encontrá-los em jornais, revistas, livros didáticos, entre outros. Dessa forma, passamos a conhecer primeiramente acerca dos pontos que consideramos como mais relevantes em se tratando do cartoon. Então, o cartoon ele se caracteriza como uma anedota gráfica, em que nele podemos visualizar a presença da linguagem verbal associada à não verbal. Suas abordagens dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano, mas não estão situadas no tempo, por isso são denominadas de atemporais. E universais, ou seja, não fazem referência a uma personalidade em específico. Cientes disso, torna-se importante compreendermos que o nome cartoon proveio de um acontecimento ocorrido em Londres, em 1841. Tal acontecimento diz respeito ao fato de o príncipe Albert, no intuito de decorar o palácio de Westminster, ter promovido um concurso de desenhos feitos em grandes cartões, cartoons em inglês, os quais seriam colocados às paredes. Dessa forma, no intento de satirizar, a revista Punk, considerada na época a primeira revista humorística do mundo, resolveu publicar seus próprios cartoons. A charge, no entanto, a charge, um tanto diferente do cartoon, satiriza situações específicas situadas no tempo e no espaço, razão pela qual se encontra sempre apontando para um personagem da vida pública em geral, às vezes um artista, outras vezes um político, enfim. Em se tratando de linguagem, também costuma associar linguagem verbal e não verbal. Outro aspecto para o qual devemos atentar diz respeito ao fato de a charge expressa na língua francesa, a charge, né, o significado da palavra charge, expressa na língua francesa, possui significado de carga, aderindo por completo à intenção do chargista, ou seja, de que ele realmente atua de forma crítica numa situação de ordem social e política. Carga no sentido de desenho carregado, caricatura, exagero, ok? Que é a base também do significado da palavra caricatura, é o exagero.
a expressão do exagero, tá? Aí nós temos a fonte ali e a questão, então. De acordo com o texto, todas as características são comuns ao cartoon e à charge, exceto nós vimos que o cartoon e a charge falam sobre situações relacionadas às relações sociais. Vimos que tanto o cartoon e a charge são constituídos de linguagem verbal e não verbal. Em alguns momentos, nós vemos que podem ser constituídos somente de linguagem não verbal. Porém, nós vemos que uma característica ele é comum a um e não comum a outro. Vamos olhar ali nas questões, então. Letra A. Usa linguagem verbal e não verbal? Ambas usam linguagem verbal e não verbal. Essa é a característica multimodal da charge do cartoon. São textos humorísticos? Ambos são textos humorísticos. Retratam aspectos da realidade? Ambos retratam aspectos da realidade. Lidam com temáticas atemporais? Não. O cartoon, ele lida com uma temática mais universal. A charge, vamos dar uma olhada ali novamente no texto. A charge, no entanto, quanto diferente do cartoon, satiriza situações específicas. A charge, ela trabalha com situações temporais, pontuais. O cartoon trabalha com situações generalizadas, com situações universais, tá? Então, o gênero que lida com temáticas atemporais é o cartoon, não a charge, ok? Então, a questão correta aqui é a letra A, B, C, D. Continuando, na questão número 2, nós temos já uma charge e nós temos o excerto da questão. O principal efeito de humor provocado por esse texto está na crítica que faz aos. Então a gente vai dar uma olhada na charge, lembrando que quando ele fala do humor, ele fala do ponto de entendimento também, lembra? Do ponto de sentido. Que de repente pode até não fazer o sentido de humor para mim, porque o humor é subjetivo, mas o ponto de entendimento, a construção de sentido da charge, ok? Então nós vemos ali um trânsito, né, uma quantidade de carros, que provavelmente denota ali um trânsito engarrafado, e nós temos ali 2 pedestres esperando aquele caos para poder de repente atravessar a rua e verbalmente falando. Um motorista diz, vá para o inferno. Aí o outro responde, com esse trânsito, ou seja, como que eu consigo me locomover com esse trânsito horrível? Se ele tivesse bom, até para o inferno eu ia, porque ficar nesse engarrafamento não está sendo uma coisa boa. Então, de acordo com a charge, a crítica feita ali é a falta de cordialidade das pessoas no trânsito, é o fato de que no inferno o trânsito estaria bem melhor, é o fato de motoristas que tornam o trânsito infernal, ou o trânsito que por não fluir tem dificultado que as pessoas cheguem ao destino. Então notem que essa é uma questão interpretativa, e quando eu vou interpretar uma charge ou qualquer outro tipo de texto, eu tenho que levar em consideração não somente os elementos linguísticos presentes nesse texto. Nesse caso, linguisticamente falando, a nível de linguagem verbal e não verbal, nós temos a linguagem verbal, as palavras, e nós temos as imagens, desenhos. E a junção da linguagem verbal e não verbal, o caráter multimodal, que vai me dar a construção de sentido. Então é importante que o meu conhecimento de mundo, que o meu repertório, ele seja amplo. Porque quanto mais amplo for o meu repertório e meu conhecimento de mundo, mais facilidade e sensibilidade eu vou ter para identificar e construir o sentido, fazer a interpretação do meu texto, ok? Ah, professor, mas como que eu amplio o meu repertório? Eu amplio o meu repertório lendo, ouvindo, assistindo, entrando em conhecimento com saberes, me relacionando, entrando em contato com outros saberes a partir da comunicação, ok? Lendo, assistindo filme, ouvindo música, conversando, enfim. E aí nós vamos para a questão número 3 agora. E a questão número 3, ela é uma questão que vai falar, que já vai tratar do aspecto de concordância verbal. Então nós temos a primeira questão que falou da questão estrutural da charge, né, de características. A segunda, uma questão de leitura de charge. E a terceira, uma questão sobre concordância verbal. Vamos ver a questão então. Assinale a opção não aceita pelas normas de concordância verbal. Só um minutinho. Tá. Assinale a opção não aceita pelas normas de concordância verbal. Pesquisa aponta que 92,7% dos brasileiros
querem a redução da maioridade penal. Então, quando eu falo em concordância verbal, o que é importante para eu entender? Eu tenho que ter como base concordância. Nós temos os principais elementos de uma oração, não são os únicos, tá? Mas os principais é sujeito e verbo. Sujeito e verbo, verbo que indica ação, e o sujeito é o sujeito que está relacionado e envolvido com essa ação, tá? E o restante complementa, então, essa relação entre sujeito e verbo. Então, a primeira alternativa ali, pesquisa aponta que 92,7% dos brasileiros querem a redução da maioridade penal. Dos brasileiros querem, nós vemos que o sujeito está no plural, consequentemente o verbo está no plural. Terceira pessoa do plural. Alternativa B. Pesquisa aponta que 92,7% da população quer a redução da maioridade penal. Notem que no segundo caso, o sujeito, apesar de ser ele é um sujeito que ele está no singular. População, tá? É uma grande parte da população e não das populações. Se fosse das populações, nós teríamos de novo o verbo querer, mas na conjugação acima. Ali embaixo a conjugação ela está no singular porque o sujeito está no singular. Alternativa C, mesma pesquisa mostra que 49,7% se apresentam contrários à união civil de pessoas do mesmo sexo. Se apresentam contrários. Notem que ali nós temos, o verbo apresentar, ele está diretamente relacionado ali ao que vem depois, contrários. Se tivesse contrário, nós teríamos o verbo, quer dizer, se o verbo tivesse ali, se apresenta, contrário, não seria contrários. Verbo no singular, sujeito no singular, ok? A maioria, 54,2%, se rebelou também contra a aprovação de uma lei permitindo o casamento de pessoas. A maioria se rebelou, singular, singular. A maioria, sujeito, se rebelou, singular. ONU, 1/3 dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados anualmente. ONU, 2 pontos. 1/3 de alimentos produzidos no mundo são desperdiçados anualmente. ONU, 1/3 de alimentos produzidos no mundo é desperdiçado anualmente. 1/3, tá? 1/3. Esse termo ele está singularizado, apesar de tratar de uma informação coletiva, mas o termo está singularizado. Consequentemente, verbo no singular. Então, aonde nós não temos ali a opção, onde nós temos a opção não aceita pela concordância verbal, na alternativa E. E agora, então, nós vamos para a questão de número 4, que também é uma questão de interpretação, ou uma questão de concordância. Nós temos um texto ali, nós temos alguns espaços vazios. 3 espaços vazios, e a gente vai complementar esse espaço vazio com os termos linguísticos que se encaixam respectivamente na concordância desejada. Ok? Vamos lá. 1,7% dos municípios brasileiros, e apenas isso, espaço em branco, monitorada a qualidade do ar, espaço em branco. No país, 252 estações que efetuam esse acompanhamento ambiental. Nos Estados Unidos, são 5.000 estações. Os dados, espaço em branco, estudo exclusivo do Instituto de Saúde e Sustentabilidade. Isto é, 16 de julho de 2014, adaptado. Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente com, vamos lá, 1,7% dos municípios brasileiros, e apenas isso tem 1,7% dos municípios brasileiros tem, esse tem, ele está no singular ou no plural? 1,7%. O termo, ele é um termo que ele fala de uma informação coletivizadora, mas ele é um termo que ele está no singular. Então, o verbo vai estar no singular. 1,7% dos municípios brasileiros, e apenas isso, tem verbo no singular, então sem circunflexo. Então, eu não vou pela alternativa A, nem pela alternativa D, nem pela E. Então, eu vou ficar entre a B e a C, levando em consideração a proposta de eliminatória. Vamos dar continuidade. Então, 1,7% dos municípios brasileiros, e apenas isso, tem monitorado a qualidade do ar. Funcionam no país estações, olha só, 252 estações que efetuam esse acompanhamento ambiental. Notem que ali eu tenho o sujeito, ele está no plural, estações, então o verbo vai estar no plural também. Funcionam. E ali no caso de funcionar e não de ter. Então,
O verbo, concordando com o sujeito, continuando, funcionam no país 252 estações que efetuam esse acompanhamento ambiental. Nos Estados Unidos são 5.000 estações. Os dados, sujeito no plural, verbo no plural. Os dados compõem, ok? O estudo exclusivo do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Isto é 16 de julho de 2014, adaptado. Então, em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, levando em consideração que nós estamos vendo relacionado à norma culta padrão, tá? As lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com a alternativa B. Tem, funcionam e compõem. Ok? Agora, galera, nós vamos para a questão de número 5, que também é uma questão de concordância. Nós temos ali um trecho, um excerto, entre aspas, uma frase e uma oração, né? Vamos ver ali. Me esquece, ponto. Lhe pedi uma penca de vezes, ponto. Por favor, larga no meu pé. Então, notem que nós temos uma frase ali que ela não está dentro das normas da variedade norma culta padrão da língua. Nós temos ali algumas expressões coloquiais, né? Lhe pedi uma penca de vezes, larga do meu pé. Aí nós temos ali, ó, me esquece, aquele pronome, que ele é um pronome que ele traz uma certa coloquialidade na linguagem, quando utilizado naquele posicionamento ali, tá? Antes do verbo. Então nós vamos ver ali, o que a questão pede? Para nós reescrevermos essa questão de acordo com a norma culta. Vamos ver, então. Me esquece, lhe pedi uma penca de vezes, por favor, larga do meu pé. Esquece-me. Já pedi um tempão, por favor, deixe isso para lá. Tempão e deixe isso para lá, marca de coloquialidade. Me esqueça, já te pedi isso centenas de vezes. Por favor, me larga do pé. Nós temos ali essa colocação pronominal, me larga do pé, larga do meu pé. A colocação pronominal ali, ela está fora das normas, levando em consideração a variedade de norma culta padrão. E nós temos ali centenas de vezes, que também é uma expressão, é uma marca de coloquialidade. Esqueças de mim, já te pedi muito, por favor, pare de me cercar. Notem que aqui nós temos uma conjugação verbal pouco utilizada. Nós deveríamos utilizar as conjugações seguintes também na mesma proposta, na mesma estrutura, que na verdade ela não está diretamente relacionada à norma culta padrão, mas uma estilística mais antiga da língua. Próxima, esqueça-me. Já lhe fiz esse pedido muitas vezes. Por favor, pare de insistir. E a última, esquece. Já lhe solicitei muitas vezes, por favor, não assedie-me mais. Esqueça. Se nós tivéssemos o esqueça ali embaixo, nós teríamos uma relação direta com a norma culta padrão. Nós ficamos com a alternativa D. Esqueça-me. Já lhe fiz. Já lhe fiz esse pedido muitas vezes. Por favor, pare de insistir. Alternativa correta, letra D. Questão número 5. Agora, povo bonito do meu Brasil varonil, nós vamos para a questão de número 6, que é uma charge também. Vamos ver ali, assinale a alternativa correta com relação à interpretação da charge a seguir. Mais uma vez, uma leitura, tá? Uma leitura interpretativa. Nós temos ali 3 personagens, um cenário ao fundo e a presença da linguagem verbal. Nós temos 2 personagens da literatura ali bem conhecidos, né? O Don Quixote e o Sancho Panza. E nós temos um menino ali. Aí nós temos ali, enquanto comunicação verbal, o Sancho Panza pergunta para o menino: Olá, rapaz, sabe me dizer onde há Bíblia? E ele é interpelado pela criança. Desculpe, mas minha mãe me proibiu de falar com estranhos. Ou seja, para o menino, Dom Quixote e Sancho Panza são estranhos, são personagens não conhecidos. Isso denota o quê? A ignorância do menino em relação à obra literária, a falta de conhecimento do menino sobre a literatura, sobre o livro Dom Quixote. Vamos ver então mais uma vez o excerto para fazer a interpretação, né? A charge alerta para a importância da educação, sobretudo no que diz respeito ao papel dos pais de ensinar os filhos a não falar com estranhos. Não, essa situação ela tá na charge, mas não é o foco central, né? Na verdade, essa é a situação que gera o humor da charge. Ao chamar a atenção para o declínio, deixa eu voltar aqui. Ao chamar a atenção para o declínio do hábito da leitura entre jovens,
A charge retrata uma situação inusitada, fazendo alusão a personagens clássicos da literatura. Sim, é isso. Vamos ver as próximas. A charge enfatiza a importância da memória para o desenvolvimento da sociedade? Não. A charge denuncia o preconceito contra migrantes? Não. Evidenciando a necessidade de serviços de orientação aos turistas, a uma melhor sinalização? Não. Então, a charge ela retrata a questão da falta de entendimento ali, da falta de conhecimento do personagem com os personagens clássicos da literatura. Porém, notem que, se eu não tenho um conhecimento a respeito de Don Quixote, eu não consigo fazer a interpretação da charge. Olha a importância do repertório, do conhecimento de mundo. Próxima questão, então, é a questão de número 7. Aí nós temos ali um texto, que é um texto para as próximas duas questões. Eu vou fazer a leitura da questão, então, e aí nós vamos para as questões. Vamos lá. Gente, me perdoe se eu der uma gaguejada aqui, porque a fonte está um pouco pequena e eu estou com as minhas vistas meio cansadinhas aqui. Mas vamos lá. É preciso estabelecer uma distinção radical entre um Brasil escrito com letra minúscula, nome de um tipo de madeira, de lei ou de uma feitoria interessada em explorar uma terra como outra qualquer, e o Brasil que designa um povo, uma nação, um conjunto de valores, escolhas e ideias de vida. O Brasil com B minúsculo é apenas um objeto sem vida, é pedaço de coisas que morre e não tem a menor condição de se reproduzir como sistema, mas o Brasil com B maiúsculo é algo muito mais complexo. Estamos interessados em responder essa pergunta. Afinal de contas, o que faz o Brasil, Brasil? Note-se que se trata de uma pergunta relacional que, tal como faz a própria sociedade brasileira, quer juntar e não dividir. Queremos, isso sim, descobrir como é que eles se ligam entre si, como é que cada um depende do outro e como os dois formam uma realidade única que existe concretamente naquilo que chamamos de pátria. Se a condição humana determina que todos os homens devem comer, dormir, trabalhar, reproduzir-se, rezar, essa determinação não chega ao ponto de especificar também qual comida ingerir, de que modo produzir e para quantos deuses ou espíritos rezar. É precisamente aqui, nessa espécie de zona indeterminada, mas necessária, que nascem as diferenças, e nelas os estilos, os modos de ser e estar, os jeitos de cada grupo humano. Trata-se sempre da questão de identidade. Como se constrói uma identidade social? Como um povo se transforma no Brasil? A pergunta, na sua discreta singeleza, permite descobrir algo muito importante. É que, no meio de uma multidão de experiências dadas a todos os homens e sociedades, algumas necessidades à própria sobrevivência, como comer, dormir, morrer, reproduzir-se, etc., outras acidentais ou históricas. O Brasil, por ter sido descoberto por portugueses e não por chineses, a geografia do Brasil ter certas características, falamos o português e não francês, a família real ter se transferido para o Brasil no início do século XIX, etc. Cada sociedade, cada ser humano apenas se utiliza de um número limitado de coisas e de experiências para se construir como único. Nessa perspectiva, a chave para entender a sociedade brasileira é uma chave dupla. E para mim, a capacidade relacional do antigo com o moderno tipifica e singulariza a sociedade brasileira. Será preciso, portanto, discutir o Brasil como uma moeda, como algo que tem dois lados, e mais, como uma realidade que tem iludido precisamente porque porque nunca lhe propusemos essa relação relacional e reveladora. Afinal de contas, como se ligam as duas faces de uma mesma moeda? O que faz o Brasil, Brasil? E ali nós temos a fonte, então, adaptado de da Mata, RO, o R, o que faz o Brasil, a questão de identidade, e aí nós temos ali a publicação que foi feita no Rio de Janeiro, editora Rocco, 1986, na página 917. E nós vamos para o excerto, então. Assinale o que a questão nos pede. Assinale a alternativa que está de acordo com o sentido global do texto. O Brasil escrito com B minúsculo, nome de um tipo de madeira de lei, não faz parte do Brasil escrito com B maiúsculo, nome de uma nação. Faz porque essa madeira ela faz parte, ela está no território brasileiro. O Brasil, como identidade social de um povo, constrói-se na relação entre as experiências necessárias à sobrevivência e as experiências históricas. O Brasil, como identidade social de um povo, constrói-se na relação entre experiências necessárias à sobrevivência e experiências históricas também. O Brasil com B maiúsculo é uma sociedade com indivíduos isolados que comem, bebem, dormem e reproduzem-se.
Quais podem ser consideradas corretas de acordo com o texto? De acordo com o texto, nós levamos em consideração a alternativa B. Por que a B? O Brasil, como identidade social de um povo, constrói-se na relação entre as experiências necessárias à sobrevivência e as experiências históricas, de modo universal, de modo amplo, tá? A 3, ela é específica, ela trata de um termo específico ali dentro do texto, ok? Então, a questão correta, a questão B, ok? E vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão de número 8, ainda sobre o texto acima. Assinale a alternativa que apresenta correta a passagem do segmento do texto da voz ativa para a voz passiva. Então, é uma questão que vai falar de vozes verbais. Lembra das vozes verbais? As vozes verbais, elas se relacionam ao sujeito, e as vozes verbais, elas vão nos indicar se esse sujeito, ele sofre, ele desencadeia, ou ele sofre e desencadeia ação ao mesmo tempo dentro da oração. Então, vamos ver ali. Assinale a alternativa que apresenta a correta passagem do segmento do texto da ativa para a voz passiva. Como os dois formam uma realidade única? Como uma realidade única é formada pelos dois? Trata-se sempre da questão de identidade. É tratado sempre da questão de identidade. A pergunta, na sua discreta singeleza, permite descobrir algo muito importante. Algo muito importante é perguntado na sua discreta singeleza. O Brasil, por ter sido descoberto por portugueses e não por chineses, portugueses e não chineses terem descoberto o Brasil, e nunca lhe propusemos essa questão relacional e reveladora. Essa questão relacional e reveladora nunca lhe foi proposta. A questão correta, letra A. Como os dois formam uma realidade única? Uma realidade única é formada pelos dois. Voz passiva. O sujeito, ele sofre a ação que não é desenvolvida por ele, é desenvolvida por outro. Ok? Então, agora nós vamos para a questão de número 9, tá? A questão de número 9 é mais uma questão que vai falar de concordância. Vamos ver a questão de número 9. Vamos lá, temos um texto ali. O roteiro tem se repetido com variações pontuais. Das redes sociais emerge um movimento que, quase imperceptível a princípio, ganha corpo, invade as ruas, monopoliza a mídia e assusta os governos. Um frenesi de reuniões de emergência e de medidas mais ou menos improvisadas. Se seguem ao mesmo tempo que se multiplicam as avaliações de que agora, de fato, o país acordou. Passada a efervescência, entretanto, a impressão que fica é de que a energia da manifestação coletiva se dispersou antes de amadurecer e de frutificar em mudanças capazes de fazer jus à esperança que geraram, por meio de promessas e paliativos. O ímpeto inicial é incorporado ao sistema antigo, e pouco a pouco a vida volta à rotina, até que a manifestação seguinte faça lembrar as anteriores e reinstale a ideia de um novo ciclo. José Girardi, o Estado de São Paulo, 19/1/2014. Ocorre falha de concordância no emprego da forma verbal. Vamos dar uma olhada onde tem erro de concordância. Então, a ideia é olhar para os trechos, identificar os trechos no texto como um todo. Então, tem se repetido. Vamos voltar à leitura. O roteiro tem se repetido com variações pontuais. Está correto. A próxima é se seguem. Das redes sociais emerge um movimento que, quase imperceptível a princípio, ganha corpo, invade as ruas, monopoliza a mídia e assusta os governos. Uma frenesi de reuniões de emergência e de medidas mais ou menos improvisadas se seguem. Uma frenesi de reuniões e emergência se seguem. Notem, uma frenesi, nós estamos ali numa proposta de sujeito que ela fala de uma questão coletiva, mas ele está singularizado. Se ele está singularizado, ele precisa que o verbo também esteja no singular. Então, vamos identificar novamente. Nós temos ali o verbo no plural. Se o verbo, para o verbo estar no plural, o sujeito tinha que estar no plural. Mas como o sujeito está no singular e o verbo está no plural, nós identificamos aqui onde ocorre a falha de concordância, ok? Então, é em se seguem. Uma frenesi, se segue. E agora nós vamos ver, então, a 10ª e última questão. 10ª e última questão, ela nos diz o seguinte: na correlação entre os dois verbos sublinhados no trecho, do 10º andar à rua seria a vertigem se chegássemos muito à janela. O enunciador manifesta uma atitude de. Nós temos dois verbos ali.
Então, qual que é o sentido construído ali? Certeza, pois sabe que o fato não pode acontecer. Bom, ali nós temos até uma incoerência, né? Se fosse certeza, porque eu teria certeza que o fato iria acontecer. Subjetividade, pois não sabe se o fato tem possibilidade de acontecer. Dúvida quanto à possibilidade de um fato acontecer, pois não há hipótese de o outro também acontecer. Certeza quanto à possibilidade de um fato acontecer na condição de também o outro acontecer. Ou descrença sobre a realização do fato, pois está condicionada à realização de um outro fato. Então, quando a gente olha para os verbos em destaque, nós temos o verbo ser ali e o verbo chegar nas respectivas conjugações, seria e chegássemos. Nós vemos que o verbo seria, ele está na primeira pessoa do singular, do futuro do pretérito. O futuro do pretérito é algo que não aconteceu. Poderia acontecer, mas não aconteceu. E talvez nem vá acontecer. E o verbo chegássemos, ele está no pretérito imperfeito, ou seja, não aconteceu, não finalizado. Nós temos, então, quando nós juntamos esses dois verbos, nós temos a construção do sentido de uma descrença sobre a realização do fato, pois está condicionado à realização de um outro fato. Um fato depende do outro. Se um fato está impossibilitado de acontecer, consequentemente o outro também estará impossibilitado. Então, isso gera uma descrença. Opção correta, letra A, B, C, D, letra E. Pessoal, então essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero ter ajudado bastante. Lembrando que nós estamos indo aí agora para o nosso processo de finalização de avaliação de bimestre. Então já aproveitem essa videoaula para a gente poder ir tirando algumas dúvidas aí para a gente ir para as nossas próximas etapas de avaliação, ok? Essa semana nós estaremos aí passando a lista dos educandos, dos alunos que terão que fazer a avaliação de recuperação referente ao primeiro e ao segundo bimestre. Então fiquem atentos, tá? Eu vou fazer contato com vocês pelo positivo on, ok? E consequentemente a gestão também vai estar fazendo esse contato com vocês. Aproveitem, gente, essa videoaula para poder estar anotando as dúvidas e tragam essas dúvidas para a nossa próxima aula e vamos construir a nossa próxima aula em cima dessas dúvidas, para a gente poder pontualizar mais a aula, qualificar o nosso tempo, beleza? Gente, muito obrigado, ok? Muito obrigado mesmo. Espero que esse conteúdo tenha ajudado bastante. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.